Bom, gente, então, a partir de agora, né, nossa aula está sendo gravada, e depois vocês podem assistir a gravação, né, dessa aula lá pelo Google Sala de Aula. Vou deixar disponível o link para vocês. Enfim, gente, então, dando seguimento à resolução de exercício, né, que a gente estava fazendo sobre balanceamento de equações químicas, a gente vai continuar, né? A gente já respondeu, voltando aqui, ó. Estava na terceira questão, né? Respondeu a letra A, e a letra B, né? A gente poderia, no caso, balancear as equações químicas usando dois métodos, né? No caso, o método por tentativa e erro ou o método algébrico, né? Então, com essa letra C, a gente vai fazer assim como a gente fez com as outras letras, né? A gente primeiro vai fazer pelo método por tentativa e erro, e depois pelo método algébrico. Então, bora ver aqui. Bora só reescrever aqui a equação química. Opa, esse C está aparecendo. Uma bolinha. Então, vamos ver aqui. Letra C. C de cachorro. Então, vamos ver aqui, ó. H3PO4, ácido fosfórico, né? Reagindo. Ele se decompõe, né? Originando o H4P2O7 mais o H2O. Beleza. Então, gente, vamos fazer aqui pelo método por tentativa e erro. Então, a gente vai observar aqui o elemento químico. No caso aqui, essa substância ela está se decompondo. Então, os elementos químicos que a compõem estão dando origem a outros elementos químicos, né? No caso, a outras substâncias, perdão. Então, pera lá, tem gente aqui entrando. Enfim, então, gente, bora ver aqui, bora analisar um detalhe. Eu tenho o hidrogênio, eu tenho o fósforo, eu tenho o oxigênio, né? Se decompondo e dando origem à água e essa outra substância. Se eu não me engano, é um óxido de fósforo. Eu vou pesquisar para vocês, ó, eu falhei nessa informação. Enfim, depois eu vou atrás para saber qual é o nome dessa substância aqui. Enfim, então bora observar um detalhe. Eu tenho hidrogênio, eu tenho fósforo, oxigênio. Vamos começar bem aqui pelo fósforo, que é um elemento químico que no caso é o metal, né? E aí a gente vai observar aqui o índice dele. Na primeira substância, né, no lado dos reagentes, ele tem só um átomo. E no lado dos produtos, ele já tem dois átomos, né, presente. Então, a gente vai começar balanceando por ele, né, já que ele tem essa maior quantidade de índice. Depois a gente mexe com o hidrogênio e com o oxigênio. Bora ver aqui ele, né? Então, ele tem índice 2 aqui, e aqui ele tem índice 1. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu pego esse número 2 aqui, que é índice dele no lado dos produtos, e acrescento lá como coeficiente no lado dos reagentes. Então, bora ver aqui, ó. Fica 2. 2H3PO4. Então, bora ver aqui. A gente conseguiu igualar a quantidade de fósforo em relação lá dos reagentes e dos produtos? Sim, né? Porque eu tenho um 2 aqui. E aqui, ó, sempre lembrando que o coeficiente multiplica cada elemento químico que está fazendo parte da formação da substância, né? Então, o 2 vai multiplicar o hidrogênio, vai multiplicar o fósforo e vai multiplicar o oxigênio. Então, bora ver aqui. Se eu tenho 2 fósforos do lado dos produtos, agora eu também tenho 2 fósforos do lado dos reagentes, né? Sempre lembrando, aqui eu não estou vendo o índice, mas eu sei que ele existe. Que índice é esse? É o número 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho 2 átomos de fósforo do lado dos reagentes, assim como no lado dos produtos. Agora, bora ver a quantidade dos outros elementos químicos que estão compondo essa reação química. Vamos ver aqui o hidrogênio. O hidrogênio eu tenho 3 átomos, né? Compondo o ácido fosfórico. Agora, quando eu tiver 2 mols de ácido fosfórico,
Quantos átomos de hidrogênio eu vou ter? Ora, se o índice para uma substância é 3, quando eu tiver dois mols, né, ou 2 moléculas dessa substância, eu vou ter 6 átomos, né, porque 2 vezes 3 vai dar 6. Bora ver agora lá do outro lado dos produtos. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio, aqui na primeira substância, e eu tenho 2 átomos de hidrogênio na molécula de água, né? Ora, 4 mais 2, 6, né? Então, a mesma quantidade de hidrogênio que eu tenho no lado dos reagentes, eu também tenho no lado dos produtos. Bora ver, então, eu não preciso nem mexer com o hidrogênio, porque ele já está balanceado. E agora, bora ver aqui em relação ao oxigênio. 2 vezes 4, 8, né? Então, eu tenho 8 átomos de oxigênio no lado dos reagentes. Bora ver aqui no lado dos produtos. Eu tenho 7 átomos aqui, né? Que o índice é 7. E eu tenho um átomo aqui, que está compondo a molécula de água. Então, no total, eu tenho quantos átomos? 8 átomos, né? Então, também já está balanceado a quantidade de oxigênio nessa reação química. Então, a gente observou aqui, né? Começando o balanceamento pela quantidade de átomos de fósforo, acabou que a gente conseguiu balancear todos os elementos químicos restantes, né? E aí foi, a priori, uma reação química que parecia bem complicada, na verdade foi bem simples, né, de se balancear. Então, vamos só reconferir aqui os átomos. Em relação à quantidade de átomos de hidrogênio, eu tenho 2 vezes 3, 6. Mais quantos átomos de fósforo? 2 vezes 1, 2. Mais quantos átomos de oxigênio eu tenho? 4 aqui, né? Então, 2 vezes 4, 8. No total, eu tenho quantos átomos? 8 mais 2, 10, mais 6, 16. Então, eu tenho 16 átomos. E no lado dos produtos, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 2, dá 6. 6 com 7 dá 13, mais 2 átomos de hidrogênio, aqui no caso 15, né? 2 mais 3, 15, mais um átomo de oxigênio, 2 átomos de hidrogênio, mais um de oxigênio, né? No caso, 13 mais 2, 15, mais um, 16. Então, eu tenho 16 átomos no total também. Então, eu posso dizer que a reação química está balanceada. Sempre lembrando, gente, o balanceamento acontece porque eu tenho que igualar a quantidade dos elementos químicos de cada um, viu? Em relação lá dos reagentes e dos produtos. Não é o total, não. O total aqui só vai me confirmar, viu? Que eu consegui balancear corretamente. Mas se a quantidade de átomos de cada elemento químico for igual, tanto de um lado quanto do outro, aí é sinal de que eu estou fazendo o balanceamento correto. Agora, aqui o método por tentativa e erro. Agora, bora fazer aqui o balanceamento utilizando o método algébrico. Então, deixa eu só reescrever aqui com a canetinha vermelha. Então, vamos reescrever a reação química. Então, eu tenho H3PO4 se decompondo e dando origem ao H4P2O7 mais H2O. Beleza, primeiro passo que eu tenho que fazer para balancear pelo método algébrico, vou botar até de azulzinho, atribuir coeficientes, né? No caso, atribuir letras aos coeficientes que eu desconheço. Então, aqui, ó, para a primeira substância, eu vou chamar o coeficiente que eu desconheço de A. Lá no lado já dos produtos, a segunda substância, que eu não sei o coeficiente, eu vou chamar de B. E lá, o valor do coeficiente da água que eu desconheço, eu vou chamar de C. Czinho, né? Então, beleza. Agora, o que a gente faz? A gente vai analisar a quantidade de cada elemento químico em relação ao coeficiente. Então, vamos ver aqui. O primeiro elemento químico é o hidrogênio. Bora ver aqui. No coeficiente A, o hidrogênio, ele tem quantos átomos? Ora, a gente olha aqui o índice, né? O índice é 3, então a gente vai fazer o quê? 3 vezes A. Então, vai ficar 3A.
Agora, gente, eu só tenho substância química depois da reação, né? Então, a minha setinha, o indicativo da reação química, vai ser o quê? A minha igualdade. Então, acrescenta aqui o igual. Agora, bora ver. Se a gente ainda está no hidrogênio, bora ver aqui. Quantos hidrogênios eu tenho no coeficiente B? Ora, o hidrogênio bem aqui, ó, H4. Então, qual é o índice dele? 4. Então, eu vou pegar o 4 e multiplicar por B. Então, 4 vezes B, 4B. Mas eu tenho hidrogênio no coeficiente C? Tenho sim, né? Então, bora ver aqui também. Qual é o índice dele? 2. Então, vai ser 2 vezes C. 2C. Beleza, não tenho mais nenhum outro coeficiente, então já estabeleci a igualdade para os átomos de hidrogênio. Próximo elemento químico, o fósforo, né? Aqui, ó, o Pzinho. Então, bora ver aqui. O Pzinho, no coeficiente A, ele tem quantos átomos? Ora, eu não estou vendo índice nenhum aqui. Se eu não estou vendo índice nenhum, quer dizer que eu tenho o número 1. Eu subentendo, né? Eu tenho que ter esse entendimento, que é o número 1 que tem aqui. Então, 1 vezes A. Beleza. Bota a igualdade. Eu tenho fósforo no B? Tenho. Quantos? 2. Então, 2 vezes B, 2B. Eu tenho fósforo no C? Não. Então, beleza, eu deixo só até aqui. Último elemento químico, o oxigênio. Então, vamos ver aqui. Oxigênio. No coeficiente A, o oxigênio tem quantos átomos? 4, né? Então, vai ser 4 vezes A. Eu vou até botar aqui, ó, setinho. 4 vezes A. Então, 4 vezes A, 4A. É igual... Vamos ver aqui o oxigênio. Tem oxigênio no B? Tem. Tem quantos? 7. Então, eu vou pegar esse 7 e vou multiplicar pelo B. Então, vai ficar como? 7 vezes B, 7B. Mas eu tenho oxigênio no C? Tenho, né? Qual? Quantos? Ora, eu não estou vendo número nenhum aqui, mas eu sei que é o 1. Então, 1 vezes C, C. Beleza, estabeleci a igualdade para todos os elementos químicos que estão fazendo parte dessa reação química. Próximo passo que eu tenho que fazer, atribuir um valor a qualquer um dos coeficientes, mas eu posso estabelecer alguns critérios. Quais critérios? Eu posso atribuir o menor valor inteiro àquela substância que apresenta a maior quantidade de átomos. E qual é a substância que apresenta a maior quantidade de átomos? Essa substância B, bem aqui, né? Ó. Se a gente observar a A, ela tem 3 átomos de hidrogênio, 1 de fósforo e 4 de oxigênio. Então, ela tem 8 átomos no total. A B, ela tem 4 átomos de hidrogênio, 2 de fósforo, já dá 6 aqui, né? E mais 7 de oxigênio, no total vai dar 13. Então, eu posso começar por ela, né? Eu posso, no caso, atribuir o valor, o menor valor inteiro, ao valor do coeficiente dela, né? Que no caso é o B. Então, eu vou dizer aqui, ó, que o B vale quanto? 1. Então, onde tiver B, eu vou botar o valor de 1. Então, bora ver aqui. Nessa igualdade do hidrogênio, eu tenho 3A, eu tenho 4B mais 2C. Não dá nem para eu começar por ela. Por que, professora, que não dá para começar por ela? Porque eu só tenho o valor de B, eu não tenho o valor de A e nem de C. Aí eu ia ter um problema, né, para achar o valor dessas duas letrinhas. Então, bora olhar aqui a seguinte. Olha, eu tenho bem aqui, ó. A é igual a 2B. Então, eu só tenho duas incógnitas, né, duas letrinhas. Se uma eu sei o valor, tá fácil, né, de eu achar o valor da outra, que eu desconheço. Então, bora começar por essa igualdade aqui, né? Então, vai ficar A é igual a 2B. Então, bora ver aqui. Então, A vai ser igual a 2 vezes... Quanto é que vale B? 1, né? Então, A vai ser igual a 2 vezes 1, 2. Então, achei o valor do coeficiente A. Beleza? Bora ver agora aqui. Eu já achei o valor de A e achei o valor de B. Professor, agora eu posso utilizar essa equação aqui do hidrogênio? Pode sim. Agora vai dar fácil, agora vai dar ficha. Então, bora ver aqui, ó. Então, 3A é igual a 4B mais 2C. Então, bora ver aqui. Quanto é que vale A? Então, ó,
3 vezes... A vale 2, né? Que a gente descobriu. Então, vai ficar 3 vezes 2 é igual a 4 vezes... Quanto é que vale B que a gente atribuiu o valor? 1, né? Então, 4 vezes 1 mais 2 vezes C eu não sei, né? Então, eu mantenho ele aqui. Então, bora ver aqui. 3 vezes 2, 6. É igual 4 vezes 1, 4. Mais 2C. Para facilitar nosso serviço, bora só inverter aqui. Botar tudo que está do lado esquerdo para o lado direito, do lado direito para o lado esquerdo. Então, bora ver aqui, ó. Fica 4 mais 2C igual a 6. Pronto, eu só inverti, viu? Para a gente não ter que levar a letrinha para o primeiro membro com o sinal trocado, depois botar o outro para o outro lado, e a gente ia ter que multiplicar por menos 1. Então, para evitar toda essa trabalheira, a gente só faz inverter os dois simultaneamente. Aí a gente não precisa trocar sinal de ninguém. Então, bora ver aqui, ó. Então, eu tenho 4 mais 2C igual a 6. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar o número que acompanha a letra sozinhos do primeiro membro. Então, eu só repito aqui, ó. 2C vai ser igual. Aí, eu repito 6. E o 4 que estava no primeiro membro, ele vai ter que passar para o segundo membro. Ora, se no primeiro membro ele está bem aqui, ó, positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. E eu vou trocar de sinal. Então, beleza. Então, vamos seguir o baile aqui, ó. Então, 2C vai ser igual. 6 menos 4, 2. O que é que eu tenho que fazer agora, professora? Deixar o C sozinho. Repetir esse 2 aqui. E esse 2 que antes estava multiplicando o C, ele vai passar a dividir, né? Vai fazer a operação contrária. Então, ele vem aqui para baixo do 2. Aí eu pergunto, quanto é C... quanto é 2 dividido por 2? 1, né? Então, C vale 1. Professor, e agora? Agora eu posso reescrever a equação química, né? Essa reação química, substituindo os valores dos coeficientes que eu achei. Então, bora ver bem aqui. Eu vou botar até de azulzinho para ficar bonitinho. Então, vai ficar aqui, ó. Quanto é que vale A? Qual foi o valor de A que eu achei? 2, né? Então, vai ficar 2... H3, PO4, se decompondo e dando origem a... Qual é o valor de B que eu encontrei? Olha, foi o valor que eu atribuí, né, de 1. Eu posso e não posso colocar 1 aqui, fica a meu critério. Mas eu só vou colocar só para mostrar o valor que a gente encontrou, né, que a gente atribuiu. Então, H4P2O7. Mais o valor de C que a gente achou, 1, né? 1H2O. Beleza. Então, tá aqui, ó, a reação química balanceada pelo método algébrico, viu? Fica a critério, é sempre importante dizer, sempre quando tiver um valor aqui de 1, eu posso ou não posso colocar, viu? Fica a meu critério. Professora, pode colocar? Pode. Professora, se eu não colocar, não tem problema. Desde que seja o número 1, mas qualquer outro valor eu tenho que colocar, viu? Que eles vão influenciar. O 1 é porque não influencia, então a gente só coloca mesmo por colocar. Se a gente não quiser, não tem problema também. Então, tá aqui, ó, pelo método algébrico, a resolução dessa questão. Beleza? Vamos ver agora a letra D. Então, a letra D bem aqui. MnO2 mais HCl, originando o MnCl2 mais H2O mais Cl2. Então, aqui, gente, eu tenho a reação química do óxido de manganês reagindo com ácido clorídrico, ou cloreto de hidrogênio, originando o cloreto de manganês mais água mais cloro. Então, a gente pode fazer pelos dois métodos, né? Por tentativa e erro ou algébrico. Bora começar aqui pelo método por tentativa e erro. Tentativa e erro. A gente vai balancear a reação química, que até vocês terem pesadelos, vocês estarem dormindo. Meu Deus, são 2 hidrogênios, são não sei quantos oxigênios. É para vocês terem bem na cabecinha de vocês. Então, bora só reescrever aqui. MnO2
O2 mais HCl, originando a MnCl2 mais H2O mais Cl2. E reação grande. Enfim, então bora ver aqui. Professora, por qual que eu começo? Bora analisar aqui os elementos químicos. Vamos olhar aqui. Eu tenho o manganês no lado dos reagentes, que ele tem um átomo. E lá no lado dos produtos, ele também tem um átomo. Então, não bora mexer nele, não. Bora ver aqui o oxigênio. Eu tenho 2 oxigênios aqui, ó, no lado dos reagentes. No lado dos produtos, eu tenho um, né? Só um. Bem aqui, ó, a gente vai ter que balancear ele. Bora olhar aqui o hidrogênio. O hidrogênio eu tenho um aqui e eu tenho 2 aqui. Eita, eu tenho um problema aqui, não é? Eu tenho um, como é que eu já tenho 2? Em relação ao cloro, eu tenho um átomo de cloro aqui e lá do outro lado eu tenho quanto? Eu tenho 2 aqui e 2 aqui, então eu tenho 4. Cego, então é o que está mais discrepante, né? O que está mais distante. Bora começar por ele. Então, bora ver aqui, ó. Eu tenho um átomo de cloro e aqui eu tenho 2 compondo o cloreto de manganês e tenho 2 aqui sozinho. Então bora começar por ele. Se do outro lado aqui eu tenho 4, que número eu posso acrescentar na frente do ácido clorídrico para balancear a quantidade de cloros? Ora, se aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 1, eu acrescento o valor 4 bem aqui, ó. Beleza? Bora ver aqui agora. Quantos átomos de cloro eu tenho agora aqui? Eu tenho 4, né? 4 no lado dos reagentes e 4 no lado dos produtos. Beleza? Beleza. Só que aí acabou que eu mexi aqui na quantidade de hidrogênios, né? Se antes eu tinha só um hidrogênio aqui, agora eu tenho 4. E lá do outro lado eu tenho só quantos? 2. A professora bagunçou. Eu baguncei. Mas a gente pode corrigir. Como? Ora, se aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 2, que número eu acrescento como coeficiente na água para eu ter a mesma quantidade de hidrogênios? Ora, o número 2. Bora ver aqui, ó, 2, ó. Se aqui agora eu tenho, ó, 4 vezes 1, 4. Agora eu tenho aqui, ó, 2 vezes 2, 4 também. Eu balancei a quantidade de hidrogênios. Bora ver aqui agora. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio mais 4 átomos de cloro. O cloro a gente já balanceou, né? Que eu tenho 2 cloros aqui e 2 cloros aqui. Balancei a quantidade de hidrogênios, só que bora ver aqui. Será que a gente bagunçou com o oxigênio acrescentando esse 2 aqui? Porque aqui, ó, se eu tenho 2 vezes 2 vai dar 4, agora 2 vezes 1, que é esse oxigênio aqui, eu vou ter quantos átomos no total? 2 vezes 1, 2, né? Então, eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui. Professora, deu certo, ó, porque lá no lado dos reagentes, eu tenho 2 átomos de oxigênio também. Então, acabou que eu consegui balancear, ó, colocando o 4 na frente do ácido clorídrico e o 2 na frente da água. Bora só contar agora todos os átomos de todos os elementos químicos. Do manganês eu tenho 1. No oxigênio eu tenho 2. Então, aqui eu tenho 3. Do hidrogênio eu tenho 4. Então, eu tenho 7. Mais os 4 átomos de cloro. Então, 7 mais 4 vai dar 11. Então, aqui, ó, 2 mais 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, no total, eu tenho 11 átomos. Ó, 1 mais 2, mais 4, mais 4. Então, eu tenho 11 átomos no total no lado dos reagentes. Bora ver no lado dos produtos. Eu tenho 1 átomo de manganês, eu tenho 2 átomos de cloro, eu tenho 4 átomos de hidrogênio e eu tenho 2 átomos de oxigênio, mais os 2 átomos do cloro. Então, bora ver aqui. 2 mais 1, 3, mais 4, 7, mais 2, 9, mais 2, 11. Então, aqui, ó, também tem a mesma, no caso, tem o mesmo valor, né? 11 de um lado e 11 do outro. Então, essa reação química está balanceada. Então, vai ficar ela balanceada MnO2
mais 4HCl, originando 1 mol, né, de MnCl2, que é do cloreto de manganês, mais 2 moléculas ou 2 mols, né, de água, mais 1 mol ou uma molécula de Cl2. Então, aqui está balanceada a reação química. Agora a gente vai fazer pelo método algébrico, né? Bora ver bem aqui. Método algébrico. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar, viu? Fiquem à vontade. Bora ver aqui o método algébrico. Então, vamos só reescrever ela aqui de novo. MnO2 mais HCl, originando MnCl2 mais H2O mais Cl2. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é atribuir uma letrinha, né, a cada coeficiente que eu desconheço. Então, aqui eu tenho coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, coeficiente D e coeficiente E. Então, eu tenho vários coeficientes. Então, bora começar aqui analisando cada elemento químico, né? Vou botar de verdinho. Então, o primeiro elemento químico é o manganês, Mn. Então, bora ver aqui. No coeficiente A, eu tenho quantos átomos de manganês? Só um, né? Então, 1 vezes A, A. Eu tenho manganês no B? Não, eu só tenho manganês do outro lado da reação química. Então, coloca a igualdade. Então, bora ver. Quantos manganês eu tenho no C? 1, né? Então, 1 vezes C, C. Beleza. Tem manganês no D e no E? Não, não tenho. Então, paro bem aqui. Bora ver agora o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho no coeficiente A? 2, né? Então, 2 vezes A, 2A. Tenho oxigênio no B? Não, só tenho oxigênio no C, né? Depois da setinha. Então, coloca a igualdade. Oxigênio no C? Não, não tenho. Eu tenho oxigênio no D, né? Quantos? Só um. Então, 1 vezes D, D. Tem um oxigênio no E? Não, não tem. Então, eu paro bem aqui. Próximo elemento químico, hidrogênio, né? O Hzinho aqui. Então, bora ver aqui. Hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho no B? Só um, né? Então, 1 vezes B, B. Só tem o hidrogênio agora do outro lado da seta, né? Lá depois da reação química. Então, eu coloco a igualdade, que é para representar a minha setinha. Agora, bora ver aqui. Eu tenho hidrogênio no C? Não. Eu tenho hidrogênio no D? Tenho. Quantos? 2. Então, 2 vezes D, 2D. Bora ver agora aqui. Eu tenho hidrogênio no E? Não, não tenho. Então, cancela. Acaba bem aqui. Próximo elemento químico, cloro, né? Bora ver aqui o cloro. Cl. Eu tenho Cl no A? Não, eu tenho só Cl no B. Então, bora ver aqui. Quantos cloros eu tenho no B, no coeficiente B? Só um, né? Então, 1 vezes B, B. Só tem um cloro agora do outro lado da igualdade, né? Do outro lado da reação química. Então, coloca o sinal de igual. Bora ver aqui. Eu tenho cloro no C? Tenho. Quantos? 2. Então, vai ser 2 vezes C, que é igual a 2C. Eu tenho cloro no D? Não, eu só tenho cloro onde? No E. Então, acrescenta o sinalzinho de mais. Quantos cloros no E eu tenho? 2, né? Então, vai ficar 2 vezes E, que é igual a 2E. Pronto. Estabeleci as igualdades de todos os elementos químicos que estão fazendo parte da reação química. Próximo passo, professora. Atribuir um valor a qualquer uma das incógnitas, né? A qualquer uma das letras. Só que a gente vai usar como critério, né? Aquele que apresenta a maior quantidade de átomos. Então, bora ver aqui, ó. Eu tenho manganês, ou óxido de manganês, que tem 3 átomos. Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2. Então, a gente tem um problema, né? Então, a gente pode atribuir qualquer um desses que tem 3, né? Bora começar aqui por esse A. Já que o A é igual a C, aí aqui a gente já livra 2 letrinhas de uma vez só.
Então, vamos dizer aqui, ó, se o A é igual ao C, então a gente pode dizer que eles valem 1, né? Então, o A vai valer 1 e o C vai valer quanto? Vai valer 1 também, né? Então, bora ver aqui, ó. Lembrando, esse valor sou eu que estou atribuindo. Então, eu posso atribuir. Professora, se eu quisesse atribuir o valor de 2, poderia atribuir. De 5, pode atribuir. 10, pode atribuir. No final vai dar tudo certo. A questão é o seguinte, porque se você coloca números muito grandes, no final vocês vão achar coeficientes muito grandes. E no final das contas, vocês vão ter que simplificar para achar o quê? Os menores valores inteiros possíveis. Então, eu aconselho a sempre utilizar os menores valores inteiros possíveis, que assim vocês podem se aproximar dos menores valores inteiros possíveis para balancear a reação química, porque às vezes pode acontecer de mesmo que você utilizar o menor valor inteiro possível, de depois achar algum coeficiente que venha fracionado. Mas é só eliminar o denominador. Mas, enfim, bora ver aqui. Então, se o A é igual a C, e a gente disse que eles dois valem 1, então quer dizer que o A vale 1 e o C vale 1, né? Então, a partir daqui, a gente pode substituir nas outras igualdades. Bora ver agora aqui, ó, nessa igualdade do oxigênio. 2A é igual a D. Então, bora repetir aqui, ó. 2A é igual a D. Quanto é que vale A? A gente viu que vale 1, né? Então, 2 vezes 1 é igual a D. Então, no final das contas, D vai valer quanto? Quanto é 2 vezes 1? 2, né? Então, aqui, ó, D vale 2. Próxima igualdade, aqui do hidrogênio, né? A gente já achou o valor de A, de C, de D, a gente só não achou o valor de B, né? Bora ver aqui, então, ó. B é igual a 2D. Então, bora ver aqui. Então, B vai ser igual a 2 vezes... Quanto é que vale D? 2, né? Que a gente descobriu aqui. Então, vai ficar 2 vezes 2. Então, B vai ser igual a 2 vezes 2, 4. Então, tá aqui, ó. B é igual a 4. Professor, o que, é que a gente faz agora? Ora, substitui nas letrinhas, né? Que a gente atribuiu aqui com a corzinha azul. Então, bora ver aqui, ó. No lugar do A, eu coloco 1, então vai ficar 1 MnO2, mais, quanto é que vale o B? 4, né? Então, vai ser 4 HCl, originando quem? Quanto é que vale C, que a gente atribuiu aqui, ó? 1, né? Então, 1 MnCl2, mais o D que a gente descobriu aqui, ó, vale quanto? 2, né? Então, 2 H2O, mais quanto é o valor do E que a gente achou aqui? Oh, a gente não achou o valor do E, olha. Bora ver aqui então, gente. Na última, opa, pera lá. Vermelhinho. Então, faltou a última igualdade aqui, né? Então, bora ver aqui, ó. B é igual a 2C mais 2E. Gente, vocês não estão nem prestando atenção no que eu estou falando, que senão vocês tinham dito, professora, a senhora não fez aí a última, a senhora não tem o valor de E. Mas, enfim, vida que segue. Vou superar esse fato de vocês não estarem prestando atenção no que eu estou falando. Mas vamos embora ver aqui. Então, eu tenho aqui, B é igual a 2C mais 2E. Então, quanto é que vale B que a gente descobriu? 4, né? Igual. Quanto é que vale C que a gente descobriu? 1, né? Que a gente atribuiu o valor. Então, vai ficar 2 vezes 1. Mais 2E, que é o valor que eu desconheço. Eu vou apagar bem aqui a equação que eu tinha começado a fazer, que é para a gente dar espaço para colocar a resposta. Então, bora ver aqui. Então, vai ficar 4 igual 2 vezes 1, 2, mais 2 beleza? Agora, a gente vai só reescrever aqui, ó. 2 mais 2 é
é igual a 4. Vamos fazer o quê? Deixar o valor que tem incógnita, né, ficar sozinho, que é o valor que tem a letrinha. Então, vai ficar 2E é igual a 4. E esse 2 que antes estava no primeiro membro, positivo, ele vai para o outro lado, negativo, né? Então, menos 2. Então, 2E é igual... 4 menos 2, 2. Vou fazer o quê? Deixar a letrinha só. Então, E vai ser igual a 2. E esse 2 que a gente estava multiplicando vai passar a dividir. Então, E vai ser igual a 2 dividido por 2, 1. Então, tá aqui, ó, o valor de E é igual a 1. Vou fazer o que agora? Só reescrever com os valores substituídos, né? Então, bora botar bem aqui. Eu vou reescrever só de vermelho, e depois eu acrescento os valores que a gente descobriu de azul. Então, aqui, ó. MN, ou MnO2. MnO2 mais HCl, MnCl2 mais H2O mais Cl2. Então, bora ver aqui, ó. Vou botar de azul o valor que a gente descobriu. Para o coeficiente A, a gente atribuiu o valor de 1, né? Então, a gente coloca o número 1 bem aqui. Para o valor de B, a gente achou o valor aqui, ó, 4. Então, aqui, ó, 4 HClCl. 4 HCl. Bora ver aqui, para o coeficiente C, o valor foi 1, né, que a gente atribuiu, porque A é igual a 1. Então, a gente acrescenta o número 1 aqui. Para o coeficiente D, foi 2, né? H2O, então são 2 moléculas de água. Mais a letra E aqui que a gente descobriu, 1, né? Então, fica 1 Cl2. Então, tá aqui, gente, ó, tá balanceada a equação química, e são os mesmos valores que a gente achou para o método por tentativa e erro, viu? Eu espero que vocês não estejam tendo dúvidas em relação a isso, porque eu estou seguindo o baile. E eu acredito que se vocês tiverem dúvida, né, vocês vão lá e vão dizer. Vocês são protagonistas. Enfim, então vamos ver aqui. Letra E. Letra E, essa aqui é mais complexa, né? Eu tenho números, eu tenho índices que eles estão fazendo menção a átomos que estão dentro do parêntese. Então, gente, como é aconselhável a gente utilizar o método algébrico para essas equações que são desse tipo, então a gente vai logo direto por ela, porque a gente fizer pelo método de tentativa e erro, a gente vai levar muito tempo. E aí vai se tornar cansativo. Então, até para ser mais rápido, a gente pode utilizar até o método algébrico logo para resolver essa questão. Então, a gente vai resolver logo através dele. Então, vamos só reescrever aqui a equação química. Então, vai ficar CaOH2 mais HNO3, originando CaNO3, 2, mais H2O. Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Acrescentar letrinhas, né, aos coeficientes que eu desconheço. Então, eu vou botar de azul aqui, ó. Coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C e coeficiente D. Então, vamos atribuir igualdades, né? Bora estabelecer igualdades para todo elemento químico que compõe essa reação química. Então, vamos começar aqui pelo cálcio, né? Já que é o primeiro, ó, o cálcio aqui. Então, eu vou ver, em relação ao cálcio, quantos cálcios eu tenho no coeficiente A? 1, né? Ah, atenção para um detalhe que eu tenho que corrigir bem aqui. Esse 2 bem aqui, ele fica do lado de fora do parênteses, não do lado de dentro. Ó, eita, se a gente fizesse isso aqui desse jeito, para corrigir, ia ter que fazer tudo de novo. Aqui, deixa eu ver se eu copiei tudo certinho. CaOH2 mais NH3,
CaNO3, 2, mais H2O. Pronto, agora tá certo. Então, bora seguir o baile aqui. Quantos átomos de cálcio eu tenho no coeficiente A? Eu tenho só um, né? Por que eu tenho um? Porque o índice dele é um bem aqui. Professora, não é esse 2, não? Não, esse 2, gente, está fazendo menção aos elementos químicos que estão dentro do parêntese, viu? Então, não confundam isso. Então, o valor do índice do cálcio é 1, né? Então, 1 vezes A. Bora ver, tem cálcio no B? Não, eu só tenho cálcio no C, né? Então, eu coloco a igualdade. Quantos átomos de cálcio... Deixa eu apagar bem aqui. Quantos átomos de cálcio eu tenho... Quantos átomos de cálcio eu tenho no coeficiente C? Eu tenho 1, né? Lembrando que o 3 faz menção à quantidade de oxigênios que eu tenho dentro do parêntese, e esse 2, a quantidade de nitrogênio e oxigênio que eu tenho dentro do parêntese. Então, o valor do índice do cálcio é 1. Então, 1 vezes C, C. Eu tenho cálcio no D? Não, não tenho. Então, eu já termino bem aqui essa igualdade. Bora ver aqui agora, em relação ao oxigênio. Em relação ao oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho no coeficiente A? Ora, esse 2 aqui, o índice, né? Ele está fazendo menção à quantidade de oxigênios que eu tenho dentro do parêntese. Dentro do parêntese, o oxigênio tem um átomo. Ora, se o índice aqui fora é 2, então vai ser 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1, 2, né? Então, vai ser 2A. Então, o oxigênio em relação ao coeficiente A é 2. Mas, eu tenho oxigênio no B? Tenho. Tenho quantos átomos de oxigênio? 3, né? Então, vai ser 3 vezes B. 3 vezes B, 3B. Tem um oxigênio agora, só lá do outro lado da reação química, né? Então, eu coloco o sinal de igualdade e vou fazer agora aqui. Eu tenho um oxigênio dentro do parêntese, né? Quantos oxigênios eu tenho dentro do parêntese? 3. Mas eu tenho um índice 2 do lado de fora. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar esse 2 por esse 3. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes C, 6C. Pronto. Agora, em relação ao coeficiente D, eu tenho quantos oxigênios? 1, né? Então, 1 vezes D, D. Então, vai ficar 6C mais D. Pronto, estabeleci a igualdade em relação aos átomos de oxigênio. Próximo elemento químico, hidrogênio. Então, bora ver aqui. O hidrogênio, ser igual. Bora ver aqui. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho no coeficiente A? Lembrando aqui, ó, o índice está do lado de fora do parênteses. Qual é o índice do hidrogênio dentro do parênteses? 1, né? Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes A, 2A. Beleza. Mas o hidrogênio eu tenho, agora de novo aqui no coeficiente B. Quantos hidrogênios eu tenho no coeficiente B? 1. Então, 1 vezes B, B. Só tem o hidrogênio do outro lado. Coloca a igualdade. Tem o hidrogênio no C? Não. Tem o hidrogênio no D? Tenho. Quantos? 2. Então, 2 vezes D, 2D. Pronto. Estabeleci a outra igualdade para o outro elemento químico, que é o hidrogênio. Próximo elemento químico, vamos pôr aqui para o coeficiente B. O primeiro elemento químico que eu tenho é o hidrogênio, né? Só que como eu já fiz a igualdade para o hidrogênio, eu pulo ele. Vou para o próximo elemento químico. Quem? O nitrogênio. Aqui, ó, nitrogênio. Quantos nitrogênios eu tenho no coeficiente B? 1, né? Então, 1 vezes B, B. Tenho nitrogênio no coeficiente C? Tenho, Tenho bem aqui, ó, dentro do parênteses. Então, eu coloco a igualdade. Bora ver. Quantos átomos de nitrogênio eu tenho aqui dentro? 1, porque ele está dentro do parênteses, né? Agora, bora ver que esse índice está multiplicando tudo que está dentro. Então, eu vou fazer, ó, que nem eu fiz com o 3, né? Que eu multipliquei. Se eu multipliquei esse 2 pelo 3, eu vou multiplicar esse 2 por quem agora? Pelo 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, 2 vezes C, 2C. Tem nitrogênio no D? Não. Beleza.
Então, já estabeleci as igualdades que eu preciso para desenvolver, para achar, né, o valor desses coeficientes que eu desconheço. Então, bora ver aqui. Próximo passo, atribuir uma letrinha, né, para aquela substância que apresenta a maior quantidade de átomos. Bora ver aqui. As substâncias que apresentam a maior quantidade de átomos são essas aqui do coeficiente A e do coeficiente C, né? Bora ver agora quem que tem mais em relação à outra. Aqui eu tenho 1, aí 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, aí 4, 5. Eu tenho 5 átomos aqui. E aqui, de cara bem aqui eu já tenho 6, aí 8, 9. Então aqui eu tenho 9. Então vamos dizer que o C, por que eu vou pegar o C? Porque o C tem a maior quantidade de átomos, viu? Então aqui, ó, vamos dizer que o C, vou botar até de verdinho. Vamos dizer que o C, ele vale 1. Beleza. Então, se o C vale 1, bora pegar a primeira igualdade que a gente achou aqui, ó. Diz que A é igual a C. Ora, se C vale 1, então A vai valer quanto? Vai valer 1 também. Então, tá aqui. Beleza. Primeira valor descoberto. Bora ver aqui agora aqui. Em relação ao oxigênio, eu tenho A, B, C e D. Nós temos um problema, porque eu só sei o valor de A e o valor de C. Eu não sei o valor de B e nem de D. Então, bora pular. Bora agora aqui para a próxima. Eu tenho, em relação ao hidrogênio, eu tenho 2A mais B é igual a 2D. Eu sei o valor de A, mas não sei o valor de B e nem de D. Então, também não dá para eu usar logo essa igualdade. Vou usar qual? Essa daqui, ó. Em relação ao nitrogênio. Por quê? Porque eu não sei o valor de B, mas eu sei o valor de C. Então, eu vou achar o valor de B através dessa igualdade aqui, né? Então, bora colocar ela. Então, aqui, ó. B vai ser igual a 2C. Quanto é que vale B? Não sei. Mas eu sei que C vale quanto? C vale 1. Então, vai ser 2 vezes 1. Então, B vai ser igual 2 vezes 1, 2. Acabei de achar o valor de B. Pronto. Tem o valor de A, de B e de C. Falta quem agora? Só o valor de D, né? Então, eu posso voltar bem aqui, ó, para essa terceira igualdade que eu estabeleci, né? Professora, mas eu poderia usar aquela lá de cima? Poderia, mas ela tem mais letra? Bora facilitar utilizando essa que só tem 3, né? Que é a letra as letrinhas A, B e D. Eu já sei o valor de A e o valor de B, tá mais fácil descobrir o valor de D. Então, bora ver aqui, ó. 2A mais B é igual a 2D. Então, bora ver aqui, quanto é que vale A? 1, né? Então, vai ser 2 vezes 1, mais, quanto é que vale B? 2, mais 2 é igual a 2D. Então, 2 vezes 1, 2, mais 2 é igual a 2D. 2 mais 2, 4. 4 é igual a 2D. Vamos só reorganizar. 2D igual a 4. Para a gente não ter que... Enfim, como eles vão trocar de posição simultaneamente, não preciso mexer em sinal. Então, só reescrevo. Vamos ver aqui para cima. Então, 2D igual a 4. O que é que eu tenho que fazer? Isolar a letrinha. Isolei a letrinha, repito o 4, e o 2 que antes estava multiplicando o D vai passar a dividir o 4, né? Então, vai ficar assim. Então, D é igual, 4 dividido por 2, 2. Então, tá aqui, ó. Achei o valor do coeficiente D. Achei o valor de A, achei o valor de B, achei o valor de C e o valor de D. Agora, o que eu tenho que fazer? Só substituir nos coeficientes, né? Que eu desconhecia. Então, bora ver aqui, ó. Eu vou só reescrever de vermelho. Aí depois a gente acrescenta os valores dos coeficientes. Então, aqui, ó. Fica CA OH2 mais HNO3 CaNO3
2 mais H2O. Beleza, agora bora só substituir, botar de azulzinho. Qual é o valor do coeficiente A que a gente achou? Que na verdade a gente atribuiu 1, né? O valor de B que a gente encontrou 2, né? Aqui, ó. Então, acrescento o número 2 aqui. O valor de C que a gente encontrou 1 também, né? A gente atribuiu o valor de 1. E em relação ao coeficiente D, a gente foi o último que a gente achou aqui, né? Então, o D vale 2. Então, tá aqui, ó. A reação química balanceada. CaOH2 mais 2HNO3, originando 1CaNO3, 2, mais 2H2O. E assim a gente tem a reação química balanceada. Se a gente perceber, todos os átomos estão na mesma quantidade. Eu tenho um átomo de cálcio, um átomo de cálcio. Eu tenho 2 átomos de oxigênio, mais 6 átomos de oxigênio. Então, eu tenho 8 átomos de oxigênio. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Então, de oxigênio, eu tenho 8 átomos. Aqui, ó, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Então, 6 mais 2, 8 também. 8 átomos de oxigênio. Em relação ao hidrogênio, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então, aqui eu tenho 4. E lá do outro lado, 2 vezes 2, 4. Então, tá aqui, ó. Mesma quantidade de cada elemento químico que compõe essa reação química está balanceada. Então, assim, eu tenho o balanceamento correto dessa reação química. Vou apagar aqui, que é para ficar bem bonitinho. Só ela. Pronto. Então, aqui, achei os valores que eu precisava. Beleza. Próxima questão. Ó, ainda tem letra F. Bora ver aqui. Letra F. Bora ver aqui. Eu tenho AL, AL2, CO3, 3, originando AL2, O3, mais CO2. Vou atribuir a letrinha aos coeficientes que eu desconheço. A, B, C. Vai fazer mais rápido. Para ver aqui. Em relação ao alumínio, quantos átomos de alumínio eu tenho no A? 2, né? Então, 2 vezes A, 2A. Só tem um alumínio agora no B. 2 vezes B, 2B. Tem um alumínio no C? Não. Próximo elemento químico, carbono. Quantos carbonos eu tenho aqui no coeficiente A? 3, né? Porque aqui, ó, 3 vezes 1, 3. Então, 3A. Tenho só carbono do outro lado. Eu tenho no B? Não, eu só tenho no C. Eu tenho quantos? Só 1. 1 vezes C, C. Então, tá aqui. Oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho no coeficiente A? Dentro do parênteses eu tenho 3. E fora eu tenho 3 vezes tudo que está dentro do parênteses. Então, eu vou ter que multiplicar esse 3 de fora por esse 3 de dentro. 3 vezes 3, 9. 9 vezes A, 9A. Só tenho oxigênio do outro lado agora. Então, bora ver aqui. Eu tenho quantos oxigênios? 3. Então, vai ser 3 vezes B, que é 3B. Mais, tem um oxigênio aqui, ó, no C. Então, 2 vezes C, 2C. Pronto, já fiz todos os elementos químicos que compõem essa reação química. Vou atribuir o menor valor inteiro àquela substância, né, que apresenta a maior quantidade de átomos. Qual é a substância? A substância do coeficiente A, porque só nela eu tenho 2 átomos de oxigênio, 3 átomos de carbono e 9 átomos de oxigênio. Então, de cara, ela é a que tem a maior quantidade de átomos, né? Então, eu vou dizer que o valor do coeficiente dela é igual a 1. Então, eu vou dizer que A vai ser igual a 1.
Se A vai ser igual a 1, então onde tiver A, eu vou colocar 1. Então, bora ver aqui, começando por essa primeira igualdade. Primeira igualdade, eu tenho 2A igual a 2B. Onde tiver A, eu coloco 1, né? Então, vai ficar 2 vezes 1 igual a 2B. 2 vezes 1, 2, igual a 2B. Só reorganizar. 2B é igual a 2. O que é que eu tenho que fazer agora? Isolar a letrinha. Então, B vai ser igual ao 2. E esse 2 que a gente estava multiplicando vai passar a dividir. Então, B vai ser igual a 1. Então, B vai ser igual a 1. Achei o valor do outro coeficiente. Bora achar agora o valor de C. Então, bora substituir nessa equação 2 bem aqui. Então, eu tenho 3A igual a C. Qual é o valor de A? 1, né? Então, 3 vezes 1 é igual a C. 3 vezes 1, 3. C. Então, C é igual a quanto? A 3. Achei o valor de C. Beleza, agora bora substituir nessa terceira e última igualdade, que é para a gente achar o valor. Ah, não precisa mais, que eu já tenho o valor de A, de B e de C. Só tenho agora o quê? Que substituir na reação química. Então, deixa eu só reescrever ela, vou reescrever de vermelhinho. Então, aqui, ó, Al2, CO3, 3, Al2, O3, mais CO2. Então, bora ver aqui, vou botar de azulzinho. O valor de A que eu encontrei, né, que eu atribuí é 1. O valor de B que eu atribuí é 1. E o valor de C é 3, né? Então, tá aqui. A reação química balanceada. 1Al2CO3, 3, Al2O3, mais 3CO2. Bora ver quantos átomos de cada elemento químico tem, só para desencargo de consciência. 2 átomos de alumínio, 3 átomos de carbono e 9 átomos de oxigênio, totalizando 2 mais 3, 5, 5 mais 9, 14. 14 átomos do lado dos reagentes. No lado dos produtos, 2 átomos de alumínio, mais 1 vezes 3, 3 átomos de oxigênio, mais 3 átomos de carbono, né? 3 vezes 1, 3, mais 6 átomos de oxigênio, né? 3 vezes 2, 6. Bora somar. 2 mais 3, 5. 5, 5 mais 3, 8. 8 mais 6, 14. Pronto. Então, tá aqui, ó. A reação química balanceada. Pronto. Vou ler a quantidade de cada elemento químico contido na reação química. Para ver, ainda tem mais 13 minutos. Vai dar certo, já está acabando. Bora seguir o baile. Então, questão 4. Questão 4. A combustão completa pode ser definida como a reação entre um combustível com o comburente, geralmente o gás oxigênio. Então, combustível, gente, é o que queima e comburente é o que causa a queima do combustível, viu? Então, vamos ver. Quando essa reação ocorre de forma completa, são liberados gás carbônico e água. Balanceie as reações de combustão abaixo. Então, bora ver aqui. Letra A reação do gás metano, né? A combustão do gás metano. Então, eu tenho o C4, ou o CH4, que é o gás metano, reagindo com o oxigênio. E ele dá origem a quê? Ao dióxido de carbono mais água. Essa é uma reação simples, né? Então, a gente pode até fazer pelo método por tentativa e erro, sem precisar de fazer o outro método algébrico, porque ele requer mais tempo. A gente já fez balanceamento demais por aquele método. A gente vai usar mesmo só os mais complexos. Bora ver aqui. Esse é simples? Então, a gente vai fazendo por esse que é mais simples. Vou só reescrever para ter mais espaço. CO2 mais H2O. Beleza. Bora analisar aqui quem é quem para a gente precisar fazer, para a gente precisar balancear. Bora analisar aqui o carbono. O carbono tem um átomo de carbono no lado dos reagentes e tenho
aqui lá dos produtos. Então, eu também tenho um átomo de carbono. Então, a gente não vai mexer nele, não. Deixa ele aí quietinho, do jeito que ele está. Bora ver aqui agora em relação ao hidrogênio. Em relação ao hidrogênio, eu tenho 4 átomos de hidrogênio lá dos reagentes e eu tenho 2 átomos de hidrogênio lá dos produtos. Eu tenho um problema. Aqui eu tenho 4, aqui eu só tenho 2. Vixe, diminuiu. Engoliram o hidrogênio aí. Em relação ao oxigênio, eu tenho 2 átomos de oxigênio aqui, e lá no lado dos produtos eu tenho 2, eu tenho 3, ó, porque eu tenho 2 aqui e tenho 1 aqui. Eita, então a gente tem um problema aqui no lado do hidrogênio e do oxigênio. Como o oxigênio, ele apresenta a maior quantidade de átomos do outro lado, se bem que ele está em 2, né? A gente não vai começar por ele não, que ele vai dar mais trabalho. Bora começar pelo hidrogênio aqui. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 2, né? Então, que número eu acrescento nesse hidrogênio para eu ter que, no caso, igualar, né, essa quantidade? Eu posso acrescentar o número 2, né? Então, bora ver aqui. Agora eu tenho 4 hidrogênios e 4 hidrogênios. Ó, porque 2 vezes 2 vai dar 4. Então, balanceei. Só que bora ver aqui a quantidade de oxigênio. Aqui, se antes eu tinha um átomo, agora eu tenho 2 vezes 1. Então, eu tenho 2 átomos aqui. Só que de oxigênio, eu tenho 2 átomos aqui na molécula de água. Mas no dióxido de carbono, eu já tenho 2. Então, eu tenho 2 mais 2, que no final vai dar quantos átomos? 4. E no lado dos reagentes, eu só tenho 2. Ah, mas eu posso resolver isso aí facinho. Como? Eu acrescento um número na frente, aqui como coeficiente, que vá, no caso, igualar essa quantidade de 4. Ora, se aqui eu tenho 2, que número eu multiplico com 2 que vai dar 4? Ora, o próprio 2. Então, tá aqui. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 4 átomos de oxigênio aqui. 4 átomos de oxigênio lá dos produtos. E eu acho que agora eu vou balancear a equação química. Pronto, bora só contar aqui quantos de cada um tem. Bora ver aqui. Carbono, eu tenho 1. Hidrogênio, eu tenho 4. Mais 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 4 átomos de oxigênio. Originando, deixa eu ver, 1 mais 4, 5. 5 mais 4, 9. Então, eu tenho 9 átomos no lado dos reagentes. No lado dos produtos, eu tenho 1 carbono, 2 oxigênio, mais 4 hidrogênio, ó, que 2 vezes 2 é 4, e 2 vezes 1, 2, mais outros 2 átomos de oxigênio. Então, bora ver aqui quantos eu tenho. 2 mais 1, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 2, 9. Então, tá aqui, ó. Balanceei a equação. 9 de um lado e 9 do outro. Então, a reação química balanceada fica CH4 mais 2O2, originando uma molécula, né, um átomo de CO2 mais 2 moléculas ou 2 mols de 2H2O. Beleza, então tá balanceado aqui, ó. Deixa eu até apagar esse umzinho bem aqui, para vocês não acharem que eu acrescentei ele aqui. É porque ele já existe, eu só mostrei para vocês. Bora ver. Letra B, gás propano presente em botijões de gás. Então, bora ver aqui o balanceamento dessa equação. Então, bora ver aqui. Eu tenho C3H8 mais O2, originando CO2 mais H2O. Beleza, bora ver aqui um detalhe. Eu tenho um carbono, eu tenho 3 átomos de carbono, perdão, no lado dos reagentes. No lado dos produtos, eu tenho só um. Eu já tenho um problema aí. Aqui o hidrogênio, eu tenho 8 hidrogênios do lado dos reagentes e tenho só 2 do lado dos produtos. E aqui o oxigênio, eu tenho 2 aqui, tenho 2 do lado dos reagentes, eu tenho 2 do lado dos produtos, fazendo parte do dióxido de carbono, e 1, né, fazendo parte da água. Então, eu tenho 3 átomos. Para facilitar nosso serviço, bora começar aqui pelo carbono. Viu que ele é um não metal e tudo? Então, bora começar por ele. Então, bora ver aqui. Eu tenho 3 aqui, tenho só 1 aqui. Então, eu posso pegar esse 3 e acrescentar bem aqui na frente.
como coeficiente. Então, vai ficar 3 átomos de carbono e 6 átomos de oxigênio. Então, bora ver aqui. Eu igualei a quantidade de carbonos, mas aí eu baguncei com a quantidade de oxigênios, né? Que aqui agora eu tenho 3 vezes 2, 6. Mais 3, aliás, 3 não, aqui eu só tenho 1. Então, aqui, ó, 6 mais 1, eu tenho 7, né? Então, eu tenho 7 átomos de oxigênio. Eu tenho 2 de um lado e 7 do outro. É que eu tenho um problema aí. Vamos mexer com o oxigênio, não. Bora ver aqui essa quantidade de hidrogênio. Bora ver o hidrogênio aqui. Opa, é vermelho. Caneta. Pronto. Eu tenho 8 oxigênios desse lado e tenho só 2 aqui, né, desse outro lado. Ora, que número eu multiplico por 2 para dar 8, para a gente poder balancear eles? Bora ver aqui. Isso aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 8, então eu posso acrescentar o número 4 aqui, né? Que 4 vezes 2 vai dar quanto? 8, né? Aí eu igualo também a quantidade de hidrogênios que eu tenho no lado dos reagentes. Então, aqui, eu balanceei já a quantidade de carbonos e acabei de balancear a quantidade de hidrogênio. Bora ver agora em relação ao oxigênio, quantos que ficou? Eu tenho aqui, ó, 4. Eu tenho 4 vezes 1. Lembrando, ó, que o índice dele aqui é 1. Então, eu tenho 4 vezes 1, 4. Em relação aqui ao dióxido de carbono, eu tenho 3 vezes 2. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Então, 6 mais 4 é igual a 10. Então, eu tenho 10 átomos de hidrogênio. Ou de hidrogênio, não, de oxigênio. No lado dos reagentes, eu só tenho 2. Ora, agora aqui ficou simples. Que número eu multiplico por 2 que vai dar 10? Ora, o 5. 5 vezes 2, 10. Agora, eu igualei a quantidade de todos os elementos químicos presentes. Então, bora ver aqui. Olha aqui, ó. De carbono, eu tenho 3. De oxigênio, eu tenho 8. De hidrogênio, eu tenho 8. De oxigênio, eu tenho agora 5 vezes 2, 10, né? Totalizando 10 mais 8, 18, 19, 20, 21. Então, eu tenho 21 átomos no total aqui no lado dos reagentes. No lado dos produtos, bora ver aqui. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Mais 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Para somar aqui. 8 mais 4, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 3, 21. Pronto, ó, igualei, então balanceei. Então, essa reação química balanceada fica C3H8, 5O2, originando 3 moléculas ou 3 mols de CO2, mais 4 moléculas ou 4 mols de H2O. Então, tá aí. Fiz o balanceamento. Letra C, etanol, combustível para carros. Então, bora ver aqui. Eu tenho o C2H5OH mais O2, originando CO2 mais H2O. Beleza, bora ver aqui a quantidade de cada um aqui. Então, eu tenho 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio, né? Porque aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 1. Então, eu tenho 6 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Depois, eu tenho mais outros 2 átomos de oxigênio, 1 átomo de carbono e outros 3 de oxigênio aqui, de oxigênio, que eu tenho 2 aqui e 1 aqui. E outros 2 de hidrogênio. Bora ver aqui, vou começar pelo carbono, que ele é o diferentão. Eu tenho 2 átomos aqui, eu tenho só um aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse 2 e vou acrescentar ele como coeficiente no lado dos produtos. Então, ele fica bem aqui, ó, 2. Então, 2CO2 mais, 2H, mais H2O. Igualei a quantidade de carbonos. Mas vamos ver aqui a quantidade de oxigênios.
eu tenho 2 vezes 2, 4, mais um, 5. Então, eu tenho 5 oxigênios. Em relação aqui o outro lado, eu tenho um átomo de oxigênio e outros 2, né? Então, aqui eu tenho 2, 3, eu tenho 3, e aqui do outro lado eu tenho 5. Eu baguncei. Mas vamos embora ver aqui. Se aqui eu tenho 4, 5 e aqui eu tenho 3, se eu acrescentar um 2 bem aqui, eu vou ficar com quantos? Bora ver aqui, ó. Eu tenho 2 vezes 2, 4, mais um, 5. Olha, balanceei. Aqui, ó, 2 vezes 2, 4, mais um, 5. Mas eu tenho um problema. Que problema? O hidrogênio bem aqui, ó. Se bem aqui eu tenho 6, aqui eu tenho quantos? Só 2. Então tá distante. Então a gente tem que balancear, né, professora? A gente tem que balancear. Então, bora ver aqui. Se aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 2, que número eu acrescento aqui que eles podem se balancear? Ora, o 3, né? 6, 2, 3. Vou botar o 3, que aí eu fico com ser de um lado e ser do outro. Professora, mas quando a senhora colocou esse 3 aqui, a senhora mexeu com a quantidade de oxigênio. Eu mexi com a quantidade de oxigênio mesmo. Então, bora rever aqui tudo. Bora contar. É tentativa e erro, é errando até a gente acertar. Então, bora ver aqui. A quantidade de carbono está certa. Eu não vou mexer nessa quantidade de carbono que vai me dar trabalho. Então, eu já sei aqui que já está balanceado, o carbono já está ok. Bora ver aqui. Então, eu tenho 2 átomos de carbono. Em relação ao oxigênio, eu tenho 4. E aqui eu tenho 3. Então, eu tenho 7. Aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho 7. Aqui, ó, eu tenho 2 vezes 2, 4, mais um, 5. Então, não dá para deixar esse 2 bem aí. Então, bora tirar esse 2 daqui. Bora ver agora quantos eu tenho, para a gente poder acrescentar o número certinho. Bora ver aqui. 2 carbonos, 4 oxigênios, mais 3. Eu tenho 7. 7 oxigênios. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Eu posso fazer assim, ó. Posso acrescentar o 3 aqui. 3 vezes 2 vai dar 6. Mais 1 que tem aqui, 7. 2 mais 2 vezes 2, 4. 4 mais 3 que tem aqui, 7. Pronto, balanceei. Bora contar agora quantos átomos de cada um eu tenho aqui. De carbono eu tenho 2. De hidrogênio eu tenho 5 aqui e 1 aqui. Então, eu tenho 6. Mais 1 de oxigênio. Então, 6 mais 1, 7, 8, 9. Mais, eu tenho 3 vezes 2, 6, né? 9 mais 6 vai dar 15. Então, eu tenho 15 átomos no total desse lado. Bora ver do outro lado. 2, 2 vezes 1, 2, mais 2 vezes 2, 4, né? Que 2 vezes 2 oxigênios vai dar 4 oxigênios, mais 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Bora ver aqui. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto. Está balanceado a reação química. Gente, eu estourei 2 minutinhos do horário. A gente tinha mais outras questões, mas a gente vai ficar até aqui mesmo. A gente tem o outro horário, né? O último horário. Deixa eu manter aqui. A gente tem, se eu não me engano, o primeiro horário da tarde. Então, no primeiro horário da tarde, eu vou passar uma atividade para vocês lá no Google Sala de Aula, viu? Para vocês fazerem um balanceamento das equações químicas. Nesse primeiro momento, a gente vai ficar até aqui. Então, deixa eu só parar a gravação. Para eu depois disponibilizar o link para vocês.